tudo aconteceu por conta do corpo pulpar. Aqui está ele. Aqui não há mais polpa, foi removida. Ele teria sido preservado. Pela condição de sagrado que ele atingiu, era um tecido intocável e que, portanto, não deveria ser traumatizado pelo ato da instrumentação. A imagem radiográfica não daria a precisão, a confiabilidade que deveríamos ter para que isso fosse atingido. E aí surge, então, o que inicialmente se chamou de localizador apical. Esses números foram idealizados para nos dar uma orientação com uma confiabilidade maior de quando estariam chegando próximo desse tecido. Então, sinais sonoros e visuais nos avisariam quando dessa chegada. Apesar de hoje não mais se orientar dessa forma, mas foi inicialmente que isso foi sugerido. Esses números nos dariam com maior margem de segurança o risco de atingirmos, por exemplo, o forame apical e assim traumatizarmos o corpo pulpar. Através dos sinais sonoros e visuais, nos diriam: esse será o seu comprimento de trabalho. Hoje não se faz mais assim, como já disse anteriormente. Então, observem que isso foi se mostrando muito difícil, se não impossível, em função do conhecimento que se foi adquirindo ao longo do tempo. Então, o fato de nós termos dois limites CDC nessa imagem já nos dizia que seria, quando não impossível, muito difícil de determinar com precisão o limite CDC, que era onde devíamos chegar para respeitar o corpo pulpar. Dois limites CDC. Numa imagem tridimensional, muito provavelmente teríamos mais. Mas havia outras situações, como o caso das necroses pulpares, particularmente aquelas que apresentavam lesão braquical. Sendo assim, continuam valendo essas informações, que nos dizem da inviabilidade de determinar com a precisão desejada a chegada ao limite CDC. Por conta dessas limitações, que parecem claras, passou-se a sugerir que o instrumento deveria ir até o forame apical e de lá recuar uma medida que seria sugerida ou é sugerida a partir da concepção de cada escola, de cada professor. Vamos ver essa imagem e esse breve texto que ele diz muita coisa. E vamos pegar essas duas palavras aqui, justa e inicial. Então, aqui diz que a lima adequada para se determinar o comprimento de trabalho é uma que fique justa no diâmetro inicial do forame apical, ou seja, quando esse forame ainda não foi sequer tocado. Ela deve estar justa no forame apical. E aqui está um canal. Então, nós precisamos que a lima esteja ajustada no forame apical. E o forame apical é justamente essa porção. Forame apical é somente essa porção aqui, nada mais além, nem a quem. Então, vamos ver como se comporta uma lima que deve estar justa no forame apical. Você escolhe a lima que deve se ajustar nessa posição e com ela você penetra no canal. E começa a sentir que em um determinado ponto ou faixa do canal você encontra uma resistência que se oferece à penetração da lima. Então vejam que você começa a encontrar nessas imediações que a sua lima está ajustada. Ela está ajustada ainda aquém do forame apical. Então você penetra, avança com ela e você continua sentindo a lima ajustada, mas não no forame apical. Porque no forame apical ela está completamente solta, completamente folgada. Aqui diz como em todos os locais que eu vejo um curso, que eu vejo um vídeo que fala sobre isso, em todos os textos, que a lima precisa estar
ajustada no forame apical para que o seu comprimento de trabalho possa ser determinado com precisão. Não é o caso aqui. Como não é o caso numa grande quantidade de vezes que vai acontecer lá no seu consultório. A sua lima estará ajustada e você imaginará, como tem imaginado, que ela está ajustada no forame apical, e não está. Se para ter essa precisão eu preciso estar com a lima ajustada no forame apical, só assim eu terei confiabilidade na determinação do meu comprimento de trabalho. Quais são as chances de que eu tenha, de fato, essa precisão se a lima está completamente folgada aqui? Vamos ver isso de outra forma? Aqui está. Essa é a lima, ela já está folgada a partir daqui, que seria aquela região onde mais ou menos ela se adaptou, ela se ajustou, mas eu vejo que o forame é esse aqui. Portanto, isso aqui é justamente essa porção aqui, que, insisto, é isso que se conhece e é isso que, de fato, é o forame apical. E vocês veem que há uma discrepância enorme entre o ajuste dessa lima, que clinicamente deu a sensação tátil de ajuste, mas quando foi levada ao forame, esse ajuste não se confirmou. Então, vejam, numa situação como essa, recuamos, na grande maioria das vezes, 1 milímetro. Não estamos recuando por sinais que nos avisam que estaríamos aqui, aqui ou em outro ponto qualquer. Estamos recuando por um número que nós escolhemos. Por aí já temos uma noção do que podemos chamar de falta de precisão do aparelho em si, o que não tira sua importância, o que não tira a recomendação do seu uso. Só estamos falando se há ou não há a precisão dita. Se essa condição de um forame apical onde a lima não consegue se ajustar, ela se ajustaria nessa situação de reabsorções flagrantes. A literatura nos diz, com clareza, que, particularmente nos casos de lesão apical, apresenta reabsorções de todo tipo. Reabsorções que abrem mais ainda aquela porção do forame apical, que alteram esse ajuste do instrumento. Essa medida talvez venha a se tornar menos confiável ainda. A precisão, nesses momentos,